do lado daí, gente? Espero que tudo bem. Bom, gente, vocês estão vendo aqui o projeto atual, um projeto novo aqui, maravilhoso, que é o meu balanço atual. Vocês lembram que antes eu tinha um balanço aqui, era muito legal, mas esse balanço aqui, ele tem uma proposta totalmente diferente, tem uma pegada diferente e, melhor ainda, ele vem de um projeto bem maior que ele. Na verdade, gente, esse balanço aqui faz parte de um projeto que o arquiteto Paul fez exclusivo para a Daniele, que foi a vencedora de um concurso que ele fez e tal. E ela tinha muito a ver com a história que ele queria, que era uma pessoa que corresse atrás dos sonhos, que quisesse se mudar de vida, sabe? E a Daniele, ela tá passando por esse processo, né? E o projeto que o Paul fez foi exclusivo para ela, com essa pegada mesmo, de mudança, de crescimento, e claro que tinha tudo a ver com o fato dela ser terapeuta holística. Uma coisa legal que ele fez foi uma logo com a lua, e quando ele passou para mim o que ele queria, eu já tinha em mente o balanço Luna, e aí foi perfeito, foi uma coisa assim incrível que eu disse: como que tu sabia que eu ia fazer um balanço em formato de lua? Ele disse: eu não sabia. Conexão de energias. E aí, gente, dá uma olhadinha lá no Instagram do Paul, que vocês vão ver as fotos de todo o projeto, como que ele pensou, a criação, as cores. Só para constar, quanto às cores, esses aqui são cores adaptadas para minha casa. Mas a paleta de cores de Daniele é uma cor diferente, são cores mais vivas, porque tem a ver com o ambiente dela. Eu quis transformar ele aqui para casa e quis ensinar aqui para vocês, recriar, para vocês verem como funcionou. Foi um trabalho lindo, um projeto muito legal. E eu fiquei muito feliz de fazer parte dele. Outras pessoas fizeram parte também, mas espero que vocês gostem do Balanço Luna, porque ele trouxe para mim muitas energias positivas. Inclusive tá fazendo muito sucesso aqui em casa. Muita gente tá gostando mais do que o outro balanço, né? Eu também tenho um amor todo especial pelo outro balanço, mas esse aqui ficou muito legal e tá combinando super com a minha atual redecoração aqui, que é mais o estilo boho. Então, vamos lá pro passo a passo desse balanço, que ficou assim, incrível, é sério. Gente, olha a minha sala como tá estranha sem o balanço. Ai, meu Deus, tá ali, ó, só a estruturinha. Dá a impressão que ela é bem maior, real. Para fazer o assento, gente, eu usei esse papel aí, que é um papel craft, ou qualquer papel que você encontrar. E o que eu fiz foi fazer a medida de 70 centímetros embaixo, e depois eu dividi ao meio, deu 35 centímetros, e aí eu fui fazendo um arco, tá? Que era para deixar um formato de lua. Depois eu fui ampliando e melhorando esse arco ao longo do tempo, até eu encontrar um formato bem legal. E aí, ó, eu usei um giz com a cordinha e fui fazendo arcos até eu chegar ao ponto que eu queria. Importante dizer que não pode ficar muito fino. Vocês vão ver no final exatamente as medidas, mas é importante não ficar fino, porque senão vai ficar ruim o assento. Então, dá uma olhadinha no final, as medidas direitinho, e aí você replica do lado daí. Gente, eu fiz essa angulação, mas eu tô querendo deixar ela mais angulada ainda. Então, eu vou testando aqui para ver até mais ou menos onde vai ser o meu propósito final. Então, eu vou fazendo a mesma coisa aqui, ó, fazendo a angulação assim. E aqui embaixo, eu vou sempre unindo a pontinha que já tem. Gente, eu fui testando várias angulações e o que eu mais gostei foi o modelo que está embaixo. Vocês estão vendo que aqui na frente, ó, permaneceu quase a mesma coisa, teve só o acréscimo de 2 centímetros aqui de cada lado e ficou mais compridinho, tá vendo? Eu vou deixar as medidas desse aqui pra vocês, aí vocês veem se fica melhor pra vocês esse modelo aqui, que ele é mais arqueado, ou esse aqui que é um pouco mais alongado, tá vendo? Eu gostei bastante desse modelo aqui. E agora eu vou começar a passar isso aqui para madeira, para poder cortar a base do nosso balanço. Bom, gente, a madeira que a gente vai usar para fazer a base vai ser essa daqui, que é uma folha de madeirite.
e a gente vai reaproveitar ela. Aí vai tirar esses preguinhos que tá aqui e vai pegar o molde que eu fiz e desenhar. Eu tô pensando em fazer 2 vezes, porque assim, né, eu não sei se isso aqui aguenta peso, então uma em cima da outra, feito eu fiz o outro balanço, eu acho que vai ficar mais seguro. Gente, a gente cortou aqui as duas madeiras, porque eu tô utilizando duas, como eu falei, né, sendo que deu diferença aqui, ó, porque a minha tico-tico tá quebrada, não tá tão boa, então deu diferença aqui. A gente vai tentar aqui deixar o mais possível, né, o mais próximo de, de ficar rentezinhos, mas ó, tá vendo? Porque como tá dançando, a gente não consegue ter uma precisão. Então, a gente vai fazer isso agora. Para fazer a união das duas madeiras, eu estou usando a Brascoplast, que ela tem uma aderência muito boa na madeira. Eu uso bastante ela aqui. E o que eu vou fazer é colocar, esperar secar e fazer a união das duas madeiras. Então, eu estou fazendo isso antes de cortar, que é para poder elas ficarem bem retinhas uma com a outra e eu conseguir cortar melhor, já que a tico-tico não estava tão boa, né? Então, foi a ideia que eu tive. Depois que a madeira estava toda cortada, o que eu fiz foi fazer a parte de furar para colocar a corda. 5 centímetros da ponta para o centro e a parte de trás para o centro também foi 5 centímetros. E eu usei a broca 10 para fazer a furação e fui ampliando um pouquinho, né, fazendo um movimentozinho arredondando para poder a corda entrar, porque senão ela não ia entrar, porque a corda é bem mais grossa do que a broca, mas no final acabou dando certo. Para dar acabamento na madeira tem que ser feito uma lixação aí, uma lixação, né? No entanto, gente, eu sugiro de verdade que vocês usem uma lixadeira elétrica, porque dá muito trabalho, tem que fazer um pouquinho de força aí. No caso, como a gente não tinha, tinha que ser na mão mesmo. Foi força, viu? Tô falando sério. Para fazer o braço e as costas do balanço, eu usei uma antena que eu tinha aqui em casa, gente. Essas antenas aí que é bem antiga e que a gente não usa mais, né? Porque elas saíram de moda e de linha, né? E o que a gente fez foi arquear isso aí, sendo que isso aí é um aço muito resistente e a gente fez uma força assim surreal. Foi eu, meu primo e Marcos para conseguir arquear isso. Então eu sugiro para vocês que consigam um serralheiro e ele vai fazer esse processo aí, leva lá o moldezinho e ele consegue fazer esse arco. É melhor, porque a gente, ralou pra caramba, você não tem noção. Ou seja, para que fazer academia se a gente pode suar fazendo um arco de balanço? Na parte da base, além dos furos principais, foram feitos outros furinhos, como vocês estão vendo aí, para poder colocar o barbante. Então eu contei de 7 em 7 centímetros e fui fazendo esses furinhos para poder ficar uma coisa bem fixa mesmo na madeira, o barbante. No caso aí eu usei uma broquinha bem fininha, gente. Eu não sei exatamente o número, mas ela é bem fininha. Foi só para passar o barbante mesmo. Aí vocês vejam a broca mais fina que vocês tiverem. Para pintura eu usei a tinta da Hidracor, esse preto aí. Eu queria um preto fosco, mas não tinha, tinha um preto brilhoso. E eu comprei essa mesmo. E o que eu gostei dessa tinta é que ela seca bem rápido. Então foi a única coisa assim que eu gostei, porque na verdade o que eu queria mesmo era que fosse fosca. Gente, a gente acabou conseguindo, depois de muito sacrifício, dobrar aqui o ferro. No caso, se vocês forem fazer esse arco com o serralheiro, fica melhor, fica mais fácil, tá?
Aqui deu um pouquinho de trabalho, porque como vocês viram, eu não tinha um maquinário, ou não sei o que tipo de coisa que eles usam, mas é isso. Outra coisa que tem que ser importante, gente, é que procura um ferro que ele não enferruze, tá? Porque se enferrujar não vai ficar legal, com o tempo pode danificar, a não ser que vocês queiram fazer aí algum trabalho para poder, tipo, pintar e tal, e deixar ela ok. E eu vou fazer o seguinte, eu vou agora enrolar esse cordão aqui. Gente, aqui pra frente, como é um cano e é aberto aqui, ó, eu peguei um pedacinho de papel, no caso aqui papelão, né? E fiz um moldezinho aqui e coloquei aqui na frente. Depois, eu peguei a linha e fui enrolando todinha com cola quente, olha só. E fui fazendo aqui, ó, pra ficar assim, ó. Aí eu vou colar aqui agora e vou continuar enrolando aqui, assim. Esses dois suportes que vocês estão vendo é do balanço antigo, então fica a dica aí para quem não assistiu, vou deixar linkado o vídeo anterior, então vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E o que eu fiz foi colocar a corda nesse modelo aí, ó, que na verdade também é um ponto de macramê, e eu fiz assim, mas vocês estão percebendo que a corda ela tá revestida, não é? Então, esse ponto aí é um ponto bem básico de macramê, no entanto eu perdi o vídeo, mas eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz uma luminária com esse mesmo ponto, então vocês dão uma olhada e vão entender. Outra coisa importante, gente, como eu dei um nó aí, eu precisei de mais corda, então eu tive que cobrir mais. Então fica a dica, quando você for cobrir a sua corda, você cobra passando 20 centímetros. Ou seja, se o seu balanço vai ter 2,5 de altura ou 3 de altura, você coloca mais 20 centímetros, que é justamente esse ponto aí que você dá no suporte. E é isso. Agora, se você for prender num caibro ou assim, quem não tem uma estrutura em cima no teto e vai colocar no telhado, com certeza você vai precisar de colocar mais o revestimento na corda. É isso. A altura do balanço varia muito entre 40 e 45 centímetros, então você vai ver o que se adequa melhor a você. No meu caso aqui, eu usei 45 centímetros, eu medi pela altura do meu sofá e achei um tamanho bem bom, então fica a dica, mede aí alguma cadeira, alguma coisa, e é só fazer agora a amarração, amarrar todas as cordas nos buracos que a gente deixou na madeira anteriormente. Uma coisa importante que eu fiz foi colocar os níveis. Isso me ajudou a ver que o meu balanço estava bem torto. E aí eu fui ajeitando nas cordas e controlando até eu ter certeza que estava tudo certinho. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas é muito importante, porque se ficar o balanço torto não vai ficar legal, né? Então, vai colocando o nível, vai testando até ter certeza que ficou tudo ok. E foi isso que eu fiz e deu super certo. Para o suporte que eu fiz com antena, eu marquei 30 centímetros do assento para cima nas cordas e aí eu peguei um pedaço de barbante, amarrei bem preso nas cordas e fui prendendo o suporte. É uma coisa simples, mas assim, seria interessante fazer com outra pessoa para poder você ter certeza que vai ficar legal. E aí você vai enrolando, dando um acabamento bem legal e no final, gente, eu coloquei um pontinho de cola onde eu amarrei, que foi para ter certeza que ia ficar firme. Mas é bem simples, você não precisa fazer muita coisa não, só tem que prender bem esse barbante e depois vai enrolando, mas vocês vão ver aí, porque eu vou mostrar bem direitinho como que eu fiz. Para fazer o acabamento de macramê, o que eu fiz foi pegar pedaços bem grandes de barbante e prender com esse ponto básico aí, que é o ponto base de macramê. E foi isso. Da altura que era o ponto que eu furei lá embaixo na madeira, lembra que eu furei lá com 7 centímetros? É o barbante aí em cima.
Agora é só fazer o trançado, gente. Eu tô fazendo um ponto básico porque assim, eu gosto de ensinar para muita gente, para pessoas que sabem e que não sabem. Quem sabe pode fazer outro ponto elaborado aí, mas para pessoas que não sabem, gente, esse é o ponto mais básico de macramê possível. Então tudo que eu ensino aqui no canal é só com esse ponto aí, para justamente muita gente que não sabe, não tem habilidade nenhuma, fazer também, porque sim, todo mundo deve e merece ser feliz com o macramê, porque macramê é vida. Antes de fazer o segundo ponto de macramê, eu usei essas miçangas aí, que elas são de madeira e são as coisas mais lindas do mundo, gente. O que eu fiz foi pegar 2 fios e aí colocar dentro da miçanga. Sendo que só desse jeito, com o barbante e tentar colocar assim lá, não dá certo. Então o que eu fiz foi pegar nessa pontinha aí um pedacinho de fita durex, enrolei e aí sim deu pra eu enfiar. Vou mostrar pra vocês que eu passei 2 horas tentando colocar isso aí e não deu certo, minha gente. Então fica a dica, coloca a fita antes, nem tenta porque não dá certo não. O barbante ele se desfia inteiro, é horrível. Para passar o barbante pela madeira, eu quebrei a cabeça um pouquinho, tá, gente? Até eu perceber que eu tinha que fazer a mesma coisa que eu fiz nas miçangas. Então eu peguei uma fita mais larga, porque no caso a madeira ela é bem mais larga, e coloquei na ponta do barbante e fui enrolando e depois eu enfiei. Se você quiser fazer esses pontinhos aí, esses furos maior, pode fazer também. Mas eu imaginei que ia ficar folgado e não ia ficar legal, então eu fiz bem apertadinho.
Gente, por isso que é bom assistir os vídeos da Dani Decor, porque ela já se ferra e ensina pra vocês direito. Eu, no começo, quebrei muito a cabeça. Vocês não têm noção de como eu quebrei a cabeça até eu chegar a esse ponto aí. E o resultado ficou muito legal. Mas fica a dica. Assiste o vídeo pra poder entender e não sofrer feito eu sofri. E para fazer a finalização, eu dei um nó, porque aí, né, não tem perigo de sair nada, o barbante fica tudo fixo. E depois eu fiz tassés. Gente, esses tassés que eu fiz foi bem improvisado. Como vocês estão vendo aí, eu aproveitei o pedaço de barbante que tinha ficado. Então eu dobrei ele em duas vezes, dobrei uma, duas, ficaram três partes. E aí eu vim com outro pedacinho de barbante, prendia e depois eu cortava ali o excesso, como vocês estão vendo aí. E foi bem simples mesmo. E foi isso que eu fiz. Para fazer a almofada com o formato do balanço, eu peguei o molde e usei esse tecido. Gente, esse tecido aí, eu tinha muito dele, eu tinha uma peça inteira e eu usei na casa toda. Eu fiz poltrona, fiz almofada, fiz cortina, fiz muitas coisas e agora também vai na composição do balanço. Isso é legal porque dá uniformidade à casa, porque se eu fizesse de vários tons diferentes, aí também seria o borrô, mas o meu borrô é o borrô mais, como que eu posso dizer, neutro. Então fica muito legal usar esse tecido dessa cor. O que é que eu fiz? Eu marquei aí tudo direitinho, os pontos, e eu deixei 2 centímetros ao redor, que era onde ia a costura, e foi isso.